Vamos então olhar para a realidade espanhola e também portuguesa, com a análise de Augusto Mateus, economista. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença neste grande jornal. Hoje, como já ouvimos, Espanha voltou aos mercados, financiou-se a custos muito elevados, até mais elevados do que os da Irlanda, que está sob um programa de ajuda externa. Isto pode significar, no seu entender, que ainda há muitos receios em relação ao futuro de Espanha? Há receios e há problemas por resolver. A Espanha tem uma situação muito complexa do ponto de vista da relação entre a crise do imobiliário e a crise do setor bancário. Tem, por outro lado, um problema específico no setor bancário associado às caixas de poupança, que se articula com um problema adicional do ponto de vista do Orçamento do Estado, tem que ver com o peso das autonomias. E, portanto, essa é digamos, um barril de pólvora na economia espanhola. A Espanha continuou até muito tarde uma política e um conjunto de decisões sem nenhum suporte centradas no setor imobiliário, construiu fogos sobre fogos sobre fogos. E criou a tal bolha de que se fala? E criou, para além da expansão quantitativa, criou uma bolha de preços. E esse é o problema principal, porque nós, em Portugal, eu tenho assistido aqui na explicação desse fenómeno, nós não temos uma bolha de preços no imobiliário, temos excesso de investimento, mas não uma bolha de preços. Portugal, desse ponto de vista, aproxima-se bastante da Alemanha, tem um comportamento ao longo deste período relativamente moderado no crescimento dos preços, ao contrário da Espanha, ao contrário da Irlanda, ao contrário da Grécia, mas particularmente da Espanha, em que há uma desproporção colossal entre o valor a que os créditos foram concedidos e o valor atual do que sobra desses créditos. E, portanto, o que dá imparidades sobre imparidades e dá para as pessoas comuns, para as pessoas da rua, para as pessoas da casa, para os cidadãos normais, uma dificuldade imensa de compreender para onde foi o dinheiro. E uma dificuldade imensa em compreender o grau de exigência das medidas de correção que têm que ser feitas. E, portanto, mas esta recapitalização direta da banca espanhola não vai, pergunto, resolver esta bolha imobiliária? Não, vai resolver as necessidades de ajustamento que a banca tem do ponto de vista de fazer todas as correções do ponto de vista, digamos, de ter ativos que estão restados a valores que não têm correspondência na realidade atual. E os outros problemas que enunciou há pouco, como por exemplo a dívida das comunidades autónomas? Esse é um problema adicional. Nós temos aqui um exemplo disso, que é o caso da região autónoma da Madeira. A Espanha tem bastante mais problemas do que nós. Mas é aí que eu quero chegar. Em que medida é que esta ajuda direta à banca vai permitir resolver os restantes problemas? Não. Será suficiente? Não. Não vai parar por aqui? Não. Tenho aqui ao longo das semanas chamado a atenção para que isto não é a propósito de anunciar dinheiro, não é a propósito de anunciar medidas pontuais, é a propósito de ter uma estratégia de combate à crise e de correção efetiva da situação. De alguma maneira, a austeridade é inescapável, ela tem que ser feita porque é preciso corrigir um conjunto de excessos e, portanto, a Espanha não vai escapar a um processo de ajustamento como aquele em que Grécia, Irlanda e Portugal já estão, tal como a Itália, tal como outros países. E, portanto, convém que as pessoas tenham noção da dimensão desta crise e, portanto, a Espanha vai começar por negociar, como negociou este acordo, que vai permitir enfrentar um problema específico que tem. Percebe-se facilmente que na Espanha a dimensão do programa de apoio à reestruturação da banca tem que ser mais forte do que em Portugal, mas depois falta o resto da economia e, portanto, isso será negociado a seguir. Do meu ponto de vista, havia vantagens em ser negociado desde o princípio e ser enfrentado desde o princípio. Porquê é que acha que não foi? Por razões políticas? Por razões políticas. As pessoas, durante muito tempo, vários destes responsáveis políticos acharam que as coisas podiam passar sem ajustamento e depois há verdadeiramente uma incapacidade de diálogo com a população e de explicação à população do que está em causa. E, portanto, se eu tenho que salvar bancos, vou salvar bancos. Não vou fingir que salvo. Isso prende-se com outra coisa que me irá perguntar a seguir, que é a taxa de juros dos 8,5%, que está implícita, não é? Que não faz rigorosamente sentido nenhum. Quer dizer, se é, do ponto de vista da política económica, do ponto de vista do interesse público necessário salvar um banco, eu não salvo banco nenhum com juros de 8,5%. E, portanto, eu tenho que ser capaz de explicar à população que é importante para a economia no seu conjunto que ela não colapse. Que a reestruturação do setor bancário se faça ordenadamente e não desordenadamente. E, portanto, desse ponto de vista, eu tenho que ter taxa... Quando diz que não tem sido explicado, acha que faz falta essa explicação por parte do Governo? Que os portugueses entendam isso? E faz falta, se calhar, a compreensão da dimensão da crise, porque eu só posso explicar aquilo que conheço. E se eu não conheço
em profundidade e na totalidade do que tenho pela frente, dificilmente consigo explicar o que estou a fazer. Acha que o governo português ainda não se apercebeu da dimensão da crise? Todos os governos europeus, não é o governo português. Há um problema de compreensão dos ajustamentos que têm que ser feitos. Eu tenho chamado a atenção de forma muito simples. Há necessidade de fazer ajustamentos na política monetária europeia. Nada disto são revoluções ou alterações constitucionais. São mexidas na configuração da política económica. É fácil perceber que não tem havido um equilíbrio na fixação dos objetivos de condução da política monetária europeia. Isto é, entre a taxa de juros e a taxa de câmbio não há equilíbrio. A taxa de câmbio está demasiado elevada e provoca um choque assimétrico sobre o conjunto das economias, que é muito mais forte nas economias menos competitivas, como são estas economias da coesão. E, portanto, não é preciso ter uma política monetária que sirva à Grécia e não à Alemanha, mas é preciso ter uma política monetária que sirva a todas as economias, reduzindo a dimensão desse choque assimétrico. E, portanto, eu teria uma política monetária muito mais correta se equilibrasse o esforço que a política monetária tem que fazer, porque a apreciação do euro tem que ver com a facilidade com que eu importo uma inflação mais baixa. Mas acha que é possível existir uma política com uma base igual para todos, sendo que há características tão diferentes nos diversos países? A política é uma política, a Europa faz com aprofundamento e alargamento. Aquilo que é europeu faz-se num quadro de convergência e num contexto em que aqueles que estão a convergir têm um esforço adicional maior do que aqueles que já estão mais desenvolvidos. Portanto, não se faz num sentido de facilidades, faz-se num sentido de dar um sentido útil àquilo que são os esforços de melhoria, de progresso, que aqueles que estão menos desenvolvidos têm que fazer. É esse o princípio do alargamento. E, portanto, política monetária pode ser melhorada, até porque deve ser melhorada de um ponto de vista que eu acho que é fácil as pessoas perceberem. Nós, pelas razões da crise, tivemos que melhorar muito as regras microeconómicas da banca. Nós hoje queremos, e bem, bancos mais sólidos. Tudo isto que está a ser desenhado nas sucessivas cimeiras é correto. As regras de Basileia III, exigências maiores do ponto de vista da solidez microeconómica de capital da banca, tudo isso é fundamental. Mas isso tem um reflexo, em termos macroeconómicos, que é tornar a política monetária mais restritiva. Isto é, os bancos não podem mobilizar tanto os seus recursos em crédito. O que significa... Na prática emprestam menos. Sim, o que significava que do ponto de vista macroeconómico eu tinha que rever, mais uma vez, objetivos, regras de condução da política monetária, o que não está a ser feito. Portanto, há melhorias na política monetária, há obviamente grandes melhorias que podiam ser introduzidas na política de coesão, tudo o que tem a ver com a gestão dos fundos estruturais, e, por outro lado, há obviamente uma coisa muito difícil, que é para os governantes e para a população perceber que mudou a natureza da política orçamental. E que a política orçamental tem hoje que garantir a sustentabilidade da educação, da saúde, da segurança social, da ação social, e que, portanto, deixou de poder ser uma política ativa do ponto de vista da promoção do crescimento económico. Até porque o problema de crescimento económico não é um problema de procura, é um problema de competitividade, é mais um problema da qualidade da oferta, da qualidade dos investimentos. E desse ponto de vista eu precisava de fazer de forma muito mais significativa aquilo que de alguma maneira, porque vamos progredindo, nós vamos caminhando para a solução, mas a passos muito lentos e muito pequenos. As últimas cimeiras caminharam no sentido de uma disciplina de usar impostos pagos pelos cidadãos em toda a Europa a favor de financiamento, investimento e do crescimento económico. Isto tem que ser mais expressivo. Não se trata agora de substituir a austeridade por crescimento, trata-se de combinar as duas coisas e, portanto, eu tenho que usar uma parte adicional de financiamentos comunitários para podermos estimular, não despesa, mas incentivos ao investimento privado. É uma coisa completamente diferente. Uma coisa é o Estado assumir mais despesa e esperar que isso faça crescimento. Isso não vai fazer crescimento económico na Europa. O que vai fazer crescimento económico na Europa é a possibilidade da política orçamental, em vez de travar a economia, ajudá-la a crescer, mas ajudá-la do ponto de vista de incentivos ao investimento. E para isso eu preciso de receitas e preciso, obviamente, de tornar essa política uma política redistributiva no contexto da Europa. Isto é, recorrendo a empresas alemãs, belgas, suecas, portuguesas, espanholas, deve haver regras em que esses incentivos ao investimento favorecem a canalização do investimento para os países menos desenvolvidos e não para os países mais desenvolvidos. E, portanto, é isto tudo que a Europa vai fazer com atrasos, está a fazer com atrasos. Do ponto de vista político, essas normas em que uns ganham mais e outros perdem, também levantam muitas resistências. Não necessariamente. Você já tem isso na disciplina dos fundos estruturais. Bastava apenas perceber que o mundo mudou, que o Estado não está no centro do crescimento económico. O que está no centro do crescimento económico são as competências das pessoas, são os investimentos de boa qualidade, é a melhoria da competitividade da Europa, é a internacionalização,
bastava que a Europa percebesse que a própria regulação dos mercados e a sua política de ajudas de Estado, por exemplo, devia se adaptar àquilo que é o facto da Europa ser um mercado importante, mas não um mercado mundial, e o mercado mundial tem hoje regras muito diferentes do mercado europeu, e há certas atividades em que a Europa se tornou, digamos, quase insignificante. Talvez dar um exemplo para as pessoas perceberem. A Europa, no final dos anos 70, era de longe o líder mundial da construção e reparação naval. Tinha mais de 500 mil empregos. Hoje tem pouco mais de 70 mil. A Coreia, o Japão, a China, a Índia, o Brasil, passam pela Europa. E, portanto, o mercado mundial já não é europeu, é mundial. E as regras nesses mercados são muito diferentes das regras europeias. E a Europa ainda não conseguiu arranjar políticas adequadas de gestão dos auxílios de Estado em função das particularidades da construção e reparação naval. Nós temos, hoje, em Viena, o reflexo dessas realidades. Portanto, há aqui um déficit de ajustamento da Europa à globalização, à aceleração da globalização e, portanto, nesta matéria... Mas acha que ainda não foram tomadas medidas nesse sentido por falta de capacidade, por falta de visão, por falta de vontade política? Em todas as grandes crises é normal que as pessoas tentem começar por um plano A, que nunca vai funcionar, que é a crise não é tão importante, não nos obriga tanto a mudar quanto ela vai mudar. É normal, sempre foi assim. Resistência. O plano B, que é aquele que vai resolver o problema, é difícil que as pessoas convirjam para ele. E, portanto, na Europa estamos numa grande lentidão em relação à necessidade e ao convencimento e à consensualização de um conjunto de medidas que vão nesse sentido. Mas com mais de 20 cimeiras nos últimos 2 anos, se calhar já vamos no plano F, ou G, ou H. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. São paliativos atrás de paliativos. É sempre o mesmo, com muito atraso, passo a passo, sempre procurando entendimentos, sempre numa lógica em que se hipervaloriza o papel do Estado do ponto de vista quantitativo, se desvaloriza o papel do Estado do ponto de vista qualitativo. O Estado tem um papel importantíssimo em dar confiança às pessoas, em estimular esperança. Ninguém muda sem esperança, ninguém muda sem confiança e, portanto, toda essa parte é muito desvalorizada, insiste sistematicamente num conjunto de realidades, hesita-se muito sobre se a Europa é construída com os que temos, com menos, se com mais. Portanto, há demasiadas hesitações, há uma agenda demasiado política e insuficientemente económica e social. Ainda em relação a esta questão da taxa de juros que mencionou há pouco, acha que Portugal poderia aproveitar esta boleia de Espanha, uma vez que a taxa de juros que está a ser equacionada ronda os 3%, a taxa de juros para a banca espanhola, para o empréstimo à banca espanhola, Portugal deveria aproveitar esta oportunidade também para negociar juros mais baixos, como Faria de Oliveira já veio dizer que tinha intenção de fazer? É absolutamente correto o que disse o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Não há nada a opor, já disse isso aqui variedíssimas vezes. O juro que Portugal está a pagar é exatamente o mesmo que foi apontado inicialmente para a reestruturação da banca espanhola e não haverá grandes diferenças. Aliás, nós, de modo geral, acompanhamos estas coisas até de um plano muito ideológico. Não é? É normal em Portugal as pessoas acharem que o Fundo Monetário Internacional é mais rigoroso com Portugal do que as autoridades comunitárias. Não é verdade. O Fundo Monetário tem tido aliás, você citou as declarações da Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário tem uma atitude muito mais profissional, muito mais centrada no funcionamento das empresas, dos mercados, e tem dado aqui um bom contributo nessa perspectiva, em todo este processo. Portanto, eu acho que é inevitável isso, e não é questão de ir à boleia. Quer dizer, o próprio mecanismo de revisão que está implícito nestes programas de assistência económica e financeira, que é, como sabe, trimestral, comporta em si uma coisa muito menos dramática do que a comunicação social gosta. Isto é trimestralmente que se faz um balanço do que está a acontecer e que se fazem os ajustamentos. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. É muito difícil que Portugal cumpra o objetivo dos 4,5%. Em grande parte por razões que têm a ver com a conjuntura internacional. A conjuntura atual internacional é muito diferente daquela que existia ou que foi pensada quando se fixou este objetivo dos 4,5%. E, por outro lado, porque não tem havido a capacidade em Portugal de fazer pesar o ajustamento mais no consumo público do que no consumo privado. Quando é o consumo privado a acertar o ajustamento, nós temos depois um feedback, digamos, um coice, pela linguagem popular, porque é disso que se trata, que é não cobramos os impostos que tínhamos pensado cobrar, porque como o consumo baixa mais do que se tinha pensado... Claro, as pessoas deixam de comprar. Portanto, nós precisamos de situar o ajustamento muito mais num reposicionamento do Estado. E, obviamente, aí é absolutamente legítimo que as pessoas tenham... Mas esse é um ajustamento também mais demorado? Não necessariamente. Os ajustamentos fazem-se na oportunidade. Quando você... Como é que se corta a despesa assim agora de um dia para o outro? Agora, por exemplo, com o caso da necessidade Você não gosta de ir ao dentista, mas tem uma grande dor de dentes, vai ao dentista. Não é? Como é que se corta? Cortando.
É inevitável. Nós não podemos ter um déficit. Nós tivemos um déficit externo, digamos, a rondar os 10% durante cerca de 10 anos. O que significa que isso tudo dá 10 vezes 10, 100, toda a riqueza produzida no ano do país. É claro que é sempre possível cortar, mas estamos a falar de saúde, de educação. Não, estamos a falar de coisas muito importantes. Estamos a falar de um Estado que não pode viver à custa das pessoas e da economia, de um Estado que tem que ter um papel útil na vida das pessoas e na economia. E, portanto, estamos, obviamente, não é tão geral. O que nós temos que cortar são certas funções administrativas que se tornaram obsoletas. Nós ainda não fomos capazes, em Portugal, por exemplo, de ajustar as funções de administração da agricultura, das pescas, da indústria, do comércio, à economia que mudou. Portanto, distinguir organismos públicos seria... Estruturá-los. Não é a lógica do lápis vermelho, é a lógica de reorganizar o Estado, de dar ao Estado um papel sustentável. O que nós precisamos são de finanças públicas sustentáveis. Não adianta muito as pessoas imaginarem um país que não pode existir. O que nós temos que ter é saúde, educação, as grandes prioridades da população têm que ser garantidas de forma sustentável. E uma crise é, obviamente, a oportunidade para fazer bem os cortes. Eu tenho aqui insistido que a austeridade, isto é, os cortes, podem ser estúpidos ou podem ser inteligentes. Nós não podemos... O que é que têm sido? No meio, para ser simpático. Isto é, Se não fosse simpático, dizia que tinham sido estúpidos. Muitos deles são estúpidos, porque parte das funções do Estado fazem desenvolvimento. Repara, um hospital, a localização de um centro de saúde, os cuidados de saúde são simultaneamente despesa pública, também são despesa privada, mas são criação de riqueza. Portanto, eu tenho que olhar, se eu quero, por exemplo, atrair turismo, se eu quero atrair investimento estrangeiro, eu não tenho hoje em dia turistas nem investimentos de qualidade associados às viagens e turismo em sítios onde não há bons serviços de saúde. Portanto, se eu faço cortes na saúde e na organização dos serviços de saúde, sem pensar nisso, depois estou a prejudicar drasticamente a expansão do turismo, que é obviamente um setor que tem grande procura. Nós ultrapassamos este ano os mil milhões de turistas no mundo. É claramente um setor em que as coisas estão a crescer a 2 dígitos no mundo e Portugal não tem feito mal neste processo. E nós tínhamos que reforçar a capacidade de ir buscar nas viagens e turismo alguma da capacidade de um novo paradigma de crescimento do nosso país. Mas tem que se fazer com um território qualificado. Não é? O turismo tem essa vantagem, em grande parte é um caminho diferente de exportação. Não são os produtos que vão ter com as pessoas, são as pessoas que vêm ter com os produtos. E, portanto, há muita coisa que não é suficientemente bem pensada. Permita-me ainda introduzir este assunto. Algumas das medidas tomadas ontem, anunciadas ontem em Conselho de Ministros, entre as quais a obrigatoriedade de passar fatura. Acha que esta medida vai, de facto, permitir o combate à fraude e à evasão fiscal? Alguém acha? Estou a perguntar a sua opinião. Vamos lá ver. O combate à evasão, e convém separar evasão e fraude. Não é? Ambas devem ser combatidas, claramente. Uma sociedade democrática é uma sociedade onde não há evasão e fraude. Mas são 2 coisas diferentes. E, portanto, repare, a sua peça dizia, tem uma coisa que é muito curiosa em Portugal: quando há um problema que nós não conhecemos, dizemos sempre que temos uma coisa entre 20% a 25%. Portanto, a economia paralela é uma coisa entre 20% a 25%. Portanto, temos sempre 20% a 25% de qualquer coisa. Não conhecemos, não estudamos, às vezes não é 20%, é 10%, às vezes é mais. E, portanto, em primeiro lugar, acha que o fenómeno não está bem estudado, até porque é difícil. É um fenómeno que tem pouco... É difícil, é um fenómeno que não está bem estudado e, sobretudo, tudo isso se combate com transparência e simplicidade. As pequenas empresas devem ser objeto de transparência e facilidade. Não se deve complicar a vida. E esta medida complica? Esta vida complica na medida em que, digamos, uma coisa é a obrigatoriedade da faturação a um nível que qualquer sociedade moderna tem. Nas economias que têm níveis de evasão parecidos com a nossa, não europeias, ensaiou-se, em alguns casos com êxito, noutros sem êxito, medidas mais fortes do ponto de vista da sua eficácia, que é envolver o pedido de fatura numa espécie de sorteio, em que a fatura dá acesso a uma espécie de uma lotaria, em que é a fatura que digamos, financia o acesso ao prémio. Miguel Beleza já deu exatamente o mesmo exemplo aqui no ETV. Isso fez em várias economias com sucesso, noutras nem tanto. Mas era uma medida que faria mais sentido do que esta. Se calhar com menos custos para o Estado. Com muito menos custos para o Estado. Portanto, com a questão que também a vossa peça dizia bem, com um valor muito controlado para a despesa fiscal. E mais aliciante também para os consumidores. O aspecto-chave aqui é, por um lado, você não consegue melhorar o desempenho de uma economia como a portuguesa, ou como a espanhola, ou como a italiana. Economias que na Europa têm
uma menor atenção à organização, às regras, às normas, tem mais informalidade, não consegue fazer isso sem educação, sem que as pessoas provem. Repare, é muito simples. Confiar nas pessoas às vezes conduz a um Estado que desconfia sistematicamente dos seus cidadãos, não é um Estado que tenha muito sucesso. A força de um Estado depende da força dos cidadãos e das suas empresas, e não do contrário. E, portanto, nós temos que apostar bastante na educação. Eu aqui também já dei várias vezes o exemplo do sucesso que o Brasil teve num programa de combate ao abandono escolar, confiando nas mães, confiando no papel que as mães podem ter em manter os filhos nas escolas e dando um incentivo controlável nisso. Eu aqui acredito muito num esforço de educação das crianças e num esforço de educação dos próprios cidadãos e dos consumidores. Os cidadãos e os consumidores gostam de ter uma boa relação com o Estado, gostam de ter a folha limpa, gostam de estar a cumprir, mas tem que ter condições simples para isso. E, portanto, pode fazer muito do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da educação, de um estímulo, e, portanto, eu acho que são medidas desse tipo que vão conduzir a algum sucesso. Esta medida é inexpressiva, os resultados desta medida serão absolutamente inexpressivos, como qualquer Augusto pessoa Mateus, muito obrigada perceberá. Muito pelas obrigado. suas análises e opiniões neste grande jornal. Muito obrigado.